Pronto, de volta, é hora de falar sobre um outro tema avançado do direito constitucional, agora envolvendo o processo legislativo, no processo de criação de normas. Mas nessa aula a gente vai falar sobre um processo um tanto quanto diferente. Quando a gente fala de processo legislativo, eu já penso no poder legislativo, não é, né? Tem que participar, ou seja, tem que tomar ali a frente, tem que ser protagonista. Mas acontece que eu tenho dois tipos de normas que são criados com uma intensa participação do chefe do Poder Executivo. Então, nós vamos falar agora sobre medida provisória e vamos falar também sobre lei delegada. Começando, então, pela MP, medida provisória. Medida provisória. A medida provisória está prevista na nossa Constituição no artigo 62. 62. Ok? Primeiro ponto é: tem natureza jurídica do que a medida provisória? Natureza jurídica. A medida provisória, ela tem natureza de lei ordinária. É como se a medida provisória ela fosse uma lei ordinária provisória. Mas, Aninha, por que não colocaram o nome desse jeito? Porque para ser lei ordinária eu teria que ter uma participação logo de cara do Congresso, né? Mas nesse caso eu não tenho. Por isso que a gente não podia usar o mesmo nome. Mas a natureza jurídica é de lei ordinária. Quem é que edita a lei ordinária, desculpe, quem é que edita a medida provisória? Então, legitimidade. A legitimidade pertence ao chefe do Poder Executivo. Ao chefe do Poder Executivo. Então, no âmbito federal, quem faz medida provisória é o presidente da República. Em um estado, é o governador. No Distrito Federal, o governador. Em município, é o prefeito. É o chefe do Poder Executivo. Tá ok? E quais são os requisitos para que o presidente da República, e agora vou focar no presidente, edite uma medida provisória? Então, requisitos. Nós temos dois requisitos. A relevância e a urgência. Relevância e a urgência. Cuidado, não são requisitos alternativos. Aqui eu tenho um e. Tem que ter relevância e urgência. Então, eu vou fazer comentário sobre medidas provisórias de agora. Agora eu falo assim, já no mandato de Jair Bolsonaro. Veja só, Jair Bolsonaro editou uma medida provisória muito interessante, que era sobre a carteira de estudante digital. Então, não precisaria mais da carteira de estudante de papel, aquela coisa toda aqui meio ultrapassada, complicada, isso daí, que permite muita falsificação. Bom, era um tema relevante? Eu entendo que era um tema relevante. Mas era urgente? De forma alguma era urgente. Então, veja, eu adorei aquele conteúdo, mas não era caso de MP, não era. Isso não tinha urgência. Por que isso, Daniel? A medida provisória, ela tira a mão do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Vereadores, da sua principal função, que é editar normas. Então, retira. Para retirar, tem que ser algo excepcional. Eu não posso fazer isso à torto e direito. Eu não posso banalizar o instituto da medida provisória. Outro exemplo.
Jair Bolsonaro, hoje minha asma está um pouquinho mais complicada, porque eu respiro mais fundo às vezes e sopro mais devagar. Mas Jair Bolsonaro fez uma medida provisória que é sobre a não necessidade de publicação do balanço das sociedades anônimas em jornais de grande circulação. Eu acho hiper, mega, ultra relevante esse conteúdo. Mas espera um pouquinho, tinha urgência para fazer por MP? Não. Então não era caso de medida provisória. Nesses dois exemplos, qual seria a conduta adequada do presidente da República? Apresentar projeto de lei. Nenhuma das MPs foi convertida, por óbvio, porque não era caso de medida provisória. O que o presidente deixou de fazer foi depois ter enviado para o Congresso o projeto de lei. Podia ter enviado. Se era o interesse nacional, como eu entendo que é, faltou só ele encaminhar depois do projeto de lei. Tomara que algum deputado encampe essa ideia, um senador, ou que se mudar o presidente, que o próximo faça o projeto de lei, porque são ideias boas, sim, para a nossa sociedade. Voltando, então tem que ser os dois requisitos. O próximo ponto da medida provisória que eu quero saber é o seu processo legislativo. Como é que vai caminhar? Então, o processo legislativo da medida provisória. Então, é o seguinte, nós temos aqui a MP, a medida provisória ela é editada e publicada por quem? Pelo senhor presidente da República. Ok? Depois que o presidente edita e publica, ou seja, já passou a valer no território nacional, o presidente da República vai encaminhar a MP para o Congresso Nacional. Então, encaminhou para o Congresso Nacional. Entrou no Congresso Nacional, a MP vai começar a ser analisada por uma comissão mista. Ela é mista porque ela é formada por deputados e senadores. Essa comissão vai analisar se a MP preenche os requisitos, se não tem nenhuma inconstitucionalidade. Olhou, tá tudo certo? Então agora essa comissão encaminha a MP para a Câmara dos Deputados. Encaminha para a Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados avalia e concorda com o texto, a Câmara dos Deputados envia para o Senado Federal. Se o Senado Federal concordar com tudo, não mudar nada, o próprio Senado promulga a lei. Então agora a medida provisória virou lei. Promulgou a lei, nasceu a lei Y. Esse é o caminho normal. Agora, Daniel, então veja, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui nós teríamos já a promulgação da lei. Mas isso sem nenhuma alteração no texto que o presidente fez. Ou apenas uma alteração de correção gramatical, isso não tem problema, não está mudando o sentido. Daniel, mas estiver aqui alguma mudança que altere o sentido? Se alterar o sentido, depois que o Congresso bateu o martelo, o Congresso vai ter que encaminhar esse projeto de conversão da MP
para o presidente da República sancionar ou vetar. Mas isso só vai acontecer se houver alteração do texto. Se não tiver, até por uma questão de economia de tempo, o próprio Congresso faz a promulgação da lei. Houve alteração no texto, então o projeto de lei de conversão da MP vai para o presidente da República, que pode sancionar ou vetar. Perfeito? Mas sempre começa numa comissão mista, hein? Cuidado com isso. Daniel, qual é o prazo que eu tenho de apreciação? Item 5. Prazo. A MP é provisória, então lembra, é medida provisória. A medida provisória, ela tem tempo. A medida provisória, ela é precária. Ela tem que ser analisada e convertida em uma janela de tempo. Que tempo é esse? A MP tem vida por 60 dias, podendo ser prorrogada automaticamente por mais 60 dias. O que me dá aqui 120 dias. Mas esse prazo, ele só corre durante a sessão legislativa ordinária. Durante o recesso parlamentar, não corre esse tempo. Então, só durante a sessão legislativa ordinária. Ordinária. No recesso, não conta. Mas sabia que tem um probleminha nesse prazo? Nós temos um fenômeno chamado de trancamento de pauta. Veja, qual é a consequência, Daniel, de dar os 120 dias e não tiver sido deliberada? Rejeição. Deu o prazo, ainda não foi aprovada, morreu a MP. Então, por ser tão grave isso, eu tenho trancamento de pauta quando? Quando a MP atinge 45 dias. Deu 45 dias, tranca a pauta para outros assuntos dentro da Casa Legislativa onde está aquela MP. Se está na Câmara dos Deputados, deu 45 dias, eu vou parar toda a pauta, isso agora no sentido amplo, já explico para vocês melhor sobre isso, eu tranco a pauta e aí minha prioridade é analisar essa medida provisória. Mas cuidado, eu vou trancar a pauta apenas dos projetos de lei, lembra, MP tem força de lei ordinária, então apenas os projetos de lei ordinária que tem um assunto que poderia ser analisado em MP. Então, eu vou parar quem? Eu vou trancar a pauta dos projetos de lei ordinária, já que MP tem força de lei ordinária. Eu tranco eles. Então, Daniel, eu tenho um projeto de lei para mudar, sei lá, licenciamento ambiental. Travou. Eu tenho um projeto de lei que vai falar sobre alguma coisa fiscal, orçamentária. Bom, fiscal tranca, não vou entrar nos outros que diferem, mas naquilo que é de lei ordinária, eu vou trancar a pauta. Trancado, tá bom? Então, muitas vezes já chega no Senado por causa da culpa da Câmara. A Câmara deu 45 dias, estourou, aprovou com 70. Entrou no Senado, já entra trancando a pauta do Senado também para projetos de lei ordinário. Perfeito. Agora, e se houver rejeição, como é que funciona? Rejeição. A rejeição ela pode ser de duas formas. A rejeição ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Ela é tácita quando ela atinge os 120 dias, sem julgamento, sem decisão. E ela é expressa quando nós temos votação. E na votação, a gente recusa.
A gente, eu digo, deputados e senadores. Tá bom? Daniel, qual é a consequência da rejeição? Consequências. Primeira consequência, eu posso ter um efeito ex-tunc, falando que nunca deveria ter existido. Um efeito ex-tunc, vou retroagir e falar, olha, você não deveria, né, ter existido lá atrás, ex-tunc. Só que esse efeito ex-tunc, ele poderá se tornar ex-nunc, valendo só para frente, por exemplo. Isso acontece por meio de um decreto legislativo explicando as consequências, ou vai acontecer pela ausência desse decreto, já vou explicar. Pela ausência do decreto. Vamos lá. Legislativo. Então, o Congresso rejeitou de forma tácita ou forma expressa. No que rejeita, a minha ideia é game over, zerou, ex-tunc. Zerou tudo, ex-tunc, ex-tunc. Só que aí o Congresso tem que expedir um decreto e falar como é que vai ficar regido aquilo que aconteceu nesse período. E aqueles que pegaram a carteira estudante digital, ela vale ou não vale até o final daquele ano? Então o decreto deveria falar. O decreto pode falar, olha, vale para alguns, tal, para esses, não sei o quê. Ou pode falar, não vale para ninguém, é ex-tunc mesmo, pode confirmar se é ex-tunc. Ou pode falar, olha, todo mundo que pegou a carteira estudante digital dentro do prazo aqui da MP, continua valendo até o final do ano. Poderia falar isso. Agora, Daniel, e se não vier o decreto? Se não vier o decreto, eu vou entender que tudo que aconteceu naquele prazo valeu, tá bom? Então, a minha ideia é, eu limpei a mesa para ex-tunc. Venha, Congresso, e faça o decreto e explique melhor. Se o Congresso não vier e fizer o decreto, por uma questão de segurança jurídica, aí eu transformo em ex-nunc. Eu falo, ó, o que aconteceu lá valeu, daqui para frente é que não vale mais. Perfeito? Segurança jurídica, certo? Mas se o Congresso quiser, se o decreto legislativo falar, eu fico com o ex-tunc, eu fico com o ex-tunc. Isso cai uma vez só em prova, mas o que cai muito em prova é o outro efeito, a outra consequência. A outra consequência é a impossibilidade de reapresentar nova medida provisória com o mesmo conteúdo na mesma sessão legislativa. Então imagine aqui, eu vou pegar um caso que aconteceu na verdade, né? No primeiro ano de mandato, Jair Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro ele foi deputado por 28 anos, portanto ele tem que saber a Constituição de cabo a rabo, 28 anos, correto? Como deputado federal. Ele fez uma medida provisória, normal fazer CMP, alterando a estrutura administrativa, mudando ali algumas autarquias, perfeito, total direito dele, tem que fazer mesmo isso, colocar com a cara do governo dele. Foi lá e fez. Mas acontece que essa MP em específico, que mudava, acho que era o INCRA, o IBAMA, ela não foi convertida em lei, portanto houve rejeição da MP. Mas Bolsonaro quis dizer, sei lá por quê, mas vamos brincar aqui que ele quis mostrar que ele era cabra macho. Foi lá no dia seguinte e fez uma nova MP com o mesmo conteúdo. Pergunto, certo ou errado o que ele fez? Erradíssimo. Tanto é que no que ele fez, foi apresentada ali uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Na época era o ministro Celso de Mello, que para mim era o ministro mais técnico que nós tínhamos no STF em anos. E o ministro, em décadas, o ministro Celso de Mello, ele olha para aquela MP e fala, não acredito, né? Quer dizer, ele não falou desse jeito, mas no voto dele, ele coloca, a Constituição ela é categórica, ela é expressa, está no artigo 62. Medida provisória rejeitada não pode ter o seu conteúdo reapresentado por MP na mesma sessão legislativa, presidente. E você foi deputado por 28 anos, cara, você sabe disso. Pra que você está causando? Não é? Ou seja, não poderia. Então, aquela MP que foi rejeitada com relação à carteira de estudante digital,
Poderia o conteúdo ser representado com uma nova MP no mesmo ano? Não, no mesmo ano não poderia. Isso já caiu em prova 3 vezes, pode voltar a aparecer. Fique esperto. Então, aquele conteúdo na mesma não, na seguinte pode. Perfeito. Um outro ponto que nós temos é sobre limite para MP. Vedações temáticas. Nós temos alguns assuntos que nós não podemos tratar por meio de medida provisória. O que eu não posso falar por medida provisória? Bom, primeiro, eu não posso falar de conteúdo reservado à lei complementar, porque a medida provisória tem força de lei ordinária, tá bom? Mas eu não posso também fazer MP de assuntos quanto segurança jurídica. Vamos lá. Onde eu preciso de segurança jurídica. Então, eu não posso fazer a medida provisória que altere norma processual. Imagine, a gente altera aqui o CPC por meio de um MP, dali 30 dias o Congresso rejeita. E o que aconteceu nesse período de 30 dias? A gente faz o quê, não é? Então, a norma processual a gente não pode. Também não posso, de natureza penal, vou criar um crime novo, depois cai. Não posso. Não posso alterar poder judiciário. Não posso alterar a organização do Ministério Público. Segurança jurídica, pode cair daqui a pouco MP. Eu não posso alterar direitos que envolvam nacionalidade, direitos políticos, direitos eleitorais. Imagina, eu vou alterar uma lei de eleição e na véspera da eleição MP cai e olha que rolo. Não, não posso. Também não posso fazer MP sobre normas orçamentárias, sobre orçamento público. A única exceção que nós temos aqui é sobre os créditos extraordinários, que é o que aconteceu na pandemia. Então, exceção crédito extraordinário. Tem que liberar dinheiro rápido aqui para poder comprar respirador, para comprar vacina. Aí tudo bem. Caso contrário, não vou usar MP para isso. Questão também de segurança jurídica. Também não usaria MP para fazer sequestro de bens das pessoas, para sequestrar poupança, entre outros pontos. Perfeito? Tudo bem quanto a isso? Que a gente não pode falar de MP? Então tá bom. Assim a gente fecha aqui o ponto principal sobre as leis orçamentárias. E agora eu vou falar com você do ponto principal, dos pontos principais das leis delegadas. Vamos lá. Mudando de assunto. Leis delegadas. Elas caíram em desuso porque a gente teve uma ampliação de uso de medida provisória, né? Então não tem tanto sentido fazer lei delegada. Mas como é que funciona? O normal para se fazer uma lei era o seguinte: eu apresento o projeto, só que o que seria normal, faço o projeto, o Congresso delibera e aprova, e depois o presidente da República sanciona ou veta. Então, sancionou o projeto, depois disso, promulga a lei. Esse era o caminho normal. Agora, na lei delegada, muda. Então, vamos lá. Procedimento para a lei delegada. Procedimento para a lei delegada. Então, começa o seguinte. O presidente da República, ele solicita ao Congresso Nacional para fazer uma lei inteirinha. Se o Congresso concordar, o Congresso vai editar uma resolução.
Nessa resolução vai falar o que o presidente pode escrever na lei. Fez a resolução e dessa resolução o presidente da República fará uma lei inteira. Então, o presidente pede aqui essa autorização. Se o Congresso concordar, ele edita uma resolução e o presidente faz inteira. Tá bom? Agora, eu tenho dois formatos dessa delegação. Então, formatos para delegação. Então, dois formatos. O primeiro formato que nós temos seria a delegação total, ou chamada de delegação própria, onde, presidente, você faz tudo e publica. É o que era esperado da delegação. Ou eu tenho aqui uma delegação limitada, ou chamada de imprópria. Como que acontece aqui nessa limitada ou imprópria? Nesse caso é o seguinte: o presidente da República, ele faz o projeto, o Congresso vai só olhar se o projeto ficou dentro daquilo previsto na resolução, se o presidente não está falando de outros assuntos, e se falar tudo bem, dá o ok para o presidente da República promulgar a lei. Então, nesse caso da imprópria, o Congresso não confiou muito no presidente, não. O presidente pediu para fazer aqui uma lei inteira sobre o Estatuto do Servidor Público, mas o Congresso falou, cara, manda para mim quando o texto estiver pronto, seu, antes de virar lei, só para confirmar se você está fazendo dentro daquilo que você me pediu. E pronto. Perfeito? Então, se fosse na própria total, o presidente chegaria e faria o texto já inteiro, publicaria, seria a lei normal. Agora, nessa imprópria, o Congresso fala, antes de publicar a lei, deixa o papai aqui dar uma olhadinha para ver se você me respeitou. Ok. Daniel, e se, por exemplo, o presidente tivesse desrespeitado já na lei? O Congresso confiou demais, o presidente foi lá, exagerou a mão, falou de Forças Armadas, quando não tinha sido autorizado a falar de Forças Armadas. Se isso acontece, o Congresso suspende a lei, tá bom? Suspende a lei. Tem limite de conteúdo? Tem. Limites de conteúdo. Aqui é muito semelhante da medida provisória. Alguns assuntos que eu não posso falar. Então, eu não posso delegar matéria reservada à lei complementar, porque a lei delegada vai falar de assuntos de lei ordinária. Não posso delegar assuntos de competência exclusiva do Poder Legislativo, se é exclusivo eu não delego. E também não vou delegar para se falar, vamos lá os assuntos, sobre Poder Judiciário, sobre Ministério Público. Não vou delegar para falar sobre nacionalidade, direitos políticos, direito eleitoral. Não vou delegar para falar de orçamento público, para falar de orçamento público. Veja que eu não tenho aqui as limitações no mesmo patamar que a MP, eu tenho menos, então eu posso até fazer uma delegação para falar de processo, mas ainda tenho várias limitações. Então, na prática, a gente tem, Daniel, o uso de delegado, na prática não mais. Na prática, tem tudo resolvido por causa de quê? Medida provisória, que é muito mais rápido, a gente publicou, já está valendo como lei. Na lei delegada, então, a gente não usa
Mas no dia a dia, no entanto, tem previsão na Constituição, artigo 68, e pode aparecer na sua prova. Chegamos ao final desse conteúdo avançado, depois estude processo legislativo, a gente vai falar sobre emenda constitucional mais à frente, entre outros pontos. Deixa para depois. Depois a gente fala sobre esses assuntos. Aqui foi a parte mais avançada. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Se tiver alguma dúvida ao fazer exercícios, ao estudar, pode mandar mensagem lá pelo Instagram, no @danlamonier, que a gente bate um papo. Muito obrigado, então. Até o nosso próximo encontro. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.